Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiane Muniz, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Resolvi contar um pouquinho da minha experiência com o Covid. Esse vídeo tem o título Covid versus Fé, porque eu tive Covid, meu esposo, minha mãe faleceu de Covid em janeiro, meu pai teve Covid, meu irmão, várias pessoas da minha família. E eu tenho visto muita ignorância a respeito da fé. Eu sou uma mulher de fé, eu sou pastora de uma igreja, eu tenho uma fé sobrenatural, creio no poder de Deus, mas nós não podemos negar a realidade. A nossa fé no Senhor não pode negar a realidade. É por isso que eu estou aqui. Em setembro do ano passado, meu esposo foi detectado Covid no corpo dele. E aí era o primeiro contato com o Covid, nós não sabíamos como agir, foi uma semana muito difícil. Até então nós não conhecíamos ninguém que tivesse tido Covid de perto para poder estar acompanhando. E ele foi ao hospital aqui da cidade, um hospital particular. A médica falou: olha, é só garganta, não é nada grave, tá de pirona. Porém, estava tendo um hospital de Campana num bairro aqui, e um colega dele falou para ele: vai lá e pede para você ser examinado. Ele foi, a médica falou: não, é 90% de chance de ser Covid, eu vou te medicar. Graças a Deus ele foi medicado imediato, deram o kit, deram antibióticos, o anti-inflamatório, e a primeira semana nós passamos bem. Porém, teve um dia que ele teve uma crise muito forte, começou a falta de ar, começou a palpitar o coração dele, uma fraqueza, e nós chamamos a viatura, ele foi até o hospital. Chegando lá é uma crise de ansiedade, por quê? Porque nós também identificamos que a questão do Covid afeta muito o emocional, a nossa mente é abalada. E ali Deus começou a falar comigo que esse vírus eu começo a vencer na mente. Eu tô bem, o fato de eu ver ali no resultado do exame detectado, isso causa pânico em nós. E é normal, nós não podemos deixar que esse pânico nos controle. E ali a gente viu que era uma crise de ansiedade, ele voltou para casa, graças a Deus. No domingo ele passou mal novamente, teve uma outra fraqueza, foi parar no hospital, lá ele tomou soro, lá ele estava realmente fraco, estava desidratado, fez o exame do pulmão, estava tudo bem, e ali na segunda semana ele passou bem. Mas foram dias difíceis, eu lembro, e nesse meio tempo eu também estava com Covid. Eu não cheguei a fazer o exame, porque o médico na época falou que não precisava, mas eu fiquei sem paladar, sem olfato, eu tive as mesmas dores, porém as minhas dores foram dores musculares, eu tinha dores como cãibra na minha carne, e ardia, essa parte aqui em mim ardia demais, o nariz, eu achava que fosse sinusite, e queimava, e congestionou, e entupiu de uma tal forma que eu não conseguia respirar. Passamos bem, nessa mesma época minha tia teve, várias outras pessoas começaram a ter. Mas como que eu venci na minha casa? No domingo, no 8º dia, quando ele passou mal pela segunda vez, eu levantei um altar, dentro da minha fé, daquilo que eu acredito, levantei um altar de adoração. Eu comecei a orar com meu filho, comecei a declarar, repreender, falava que eu não aceitava mais, comecei a mudar a realidade, porque havia se instalado na minha casa uma realidade de morte, de enfermidade, um peso, parece que eu não conseguia orar, parece que aquilo ali estava, sabe, matando a gente, estava muito pesado. E aí naquele domingo eu comecei a adorar, coloquei louvores, comecei a declarar cura, meu esposo voltou naquele mesmo dia para casa, não precisou ficar internado, e daquele dia nós fomos melhorando, saindo desse estágio. Quando foi agora em dezembro, no final do ano, minha mãe teve Covid. Minha mãe teve Covid, a primeira semana ela passou bem, de repente ela começou a decair, e com 8 dias ela foi transferida para uma UTI, e com 8 dias minha mãe faleceu. Paralisou os rins, o coração dela, nem o órgão vital dela conseguiu reagir, tudo foi paralisando. E meu pai, nesse mesmo período, minha mãe foi para o UTI no domingo, na segunda-feira nós já tínhamos um exame marcado com meu pai, o segundo exame de tomografia, e ali nós fomos, lá em Cuiabá, meus pais moram em Cuiabá, e a questão da saúde lá, pelo menos quando estava lá, eu achei maravilhoso a forma como o governador estava conduzindo aquilo, na Arena Pantanal, que é um estádio de futebol, todo equipado para atender a população. Lá você sai com os exames, você sai com tomografia, já sai com os remédios. E meu pai fez a tomografia e estava com 50% comprometido. Meu pai ficou internado 13 dias. Tipo, eu não pude viver a morte da minha mãe, não pude viver o luto da minha mãe, porque meu pai estava internado. Meu pai não pôde participar do velório, não pôde, eu tive que ficar essa segunda semana ali cuidando do meu pai. Mas enfim, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do que eu tenho visto. Eu quero passar a minha experiência com tudo isso que eu vivi. O que eu percebi? Gente, eu não sou médica, e longe de me criticar qualquer coisa, eu quero contar a minha experiência, o que eu aprendi.
Primeira coisa que eu tenho visto, ao primeiro sintoma, gripe, nariz escorrendo, espirrando, entupiu, dor no corpo, procure um médico. Nós temos a tendência a negar, não é uma gripe, eu tomei chuva. Não, porque eu tomei coisa gelada. Eu vi muitas pessoas assim, eu tomei. Falei, não, vai, procura um auxílio médico. Não se medica sozinho, vai, procura, faz o exame e tira a sua dúvida. Não fique esperando, porque essa doença é terrível, é traiçoeira, e quanto mais cedo você tratar, quanto mais cedo você procurar ajuda, é mais fácil para você se curar, não deixar o processo inflamatório ocupar todo o seu tempo. No meu caso com meu esposo, nós tivemos bom retorno, bom resultado, porque meu esposo, logo que teve os sintomas, ele não ficou na dúvida. Ele falou, eu vou procurar. Ele chegou em casa naquele domingo, estava com febre, se isolou de mim, do meu filho, e já foi na segunda-feira, já procurou o médico, foi consultar. O médico falou do hospital particular que era só uma dor de garganta, não quis medicar, ele foi pegar uma outra opção. E lá ele foi medicado, e graças a Deus que ele foi medicado, porque pôde combater a inflamação, porque normalmente eles receitam, né, um kit, pôde combater a inflamação, e ele passou bem, foi um quadro leve de Covid. E o que eu percebi nisso? As pessoas, por ignorância, não procuram ajuda. E quando procura ajuda, a inflamação já está alta. E o que eu percebo também? Se eu não procuro ajuda, se eu nego que aquela gripe, aquele resfriado, aquele sintoma pode ser uma possibilidade, eu sou um agente de contágio. Então, além de eu ter que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da vida do outro. Então, ao primeiro sintoma, não fique esperando. Dor no corpo, pode ser dengue, pode ser virose. Vai e faz o teste, porque normalmente os testes demoram. Então, se você esperar ter febre, você esperar piorar, às vezes já vai ser tarde demais. Nós sabemos que o teste tem um período certo, mas não custa você buscar um auxílio médico ou buscar uma opinião médica. Para quem tem plano de saúde, o meu conselho é procure, vai consultar. Se o médico já receitou um kit, ótimo. Se ele não receitou e você vê que você sentir que o seu corpo não está bem, procure uma outra opção, consulte novamente. Quem não tem plano de saúde, vá para o posto, vá para a unidade de saúde e espere. Não tenha problema de você ficar 2, 3, 4, 5 horas, mas até que você saia com uma consulta, que você saia com medicação. Se por acaso eles não derem a medicação, você volta novamente. Não fique esperando. Eu percebo que as pessoas ficam muito aquém. Os profissionais da saúde estão cansados, realmente, alguns estão estressados, mas existem ótimos profissionais e eles estão ali para nos atender. Então, não se conforme, corre, porque é a sua saúde que está em jogo. E o que eu percebi? A Covid, ela tem algumas fases, alguns estágios, né? A primeira fase da incubação, que o vírus fica guardadinho ali, e tem a fase que o vírus se manifesta, que é normalmente de 2 a 14 dias após o contato com alguém que teve Covid. E quando esse vírus começa a manifestar, em cada pessoa ele se manifesta de uma forma. Comigo, por exemplo, eu tinha dor igual nervo ciático, uma dor muscular, na cãibra, me dava dor assim que eu não tinha posição. E aqui que me ardia, algumas são pulmões, algumas são nos rins, algumas deu febre. Então, várias pessoas têm sintomas diferentes, o olfato, o paladar. Agora tem uma cepa nova aí, né? Que tá com sintomas novos, com dores musculares, com juntas, que confunde muito com dengue. Então, cada pessoa tem uma forma de se manifestar esse vírus. E o que eu percebi? Que a primeira semana, os primeiros 7 dias, é bem tranquilo, né? Normalmente é bem tranquilo. Alguns casos já começam grave, mas a princípio, a primeira semana é muito tranquilo. Então, por exemplo, você teve os sintomas, você vai lá, você pega o seu kit e faz um hemograma. O seu hemograma tá tudo bem, glória a Deus. Na segunda semana, eu aconselho que você repita esses exames. O meu pai, na primeira semana que ele fez, deu positivo para Covid. Ele fez uma tomografia do pulmão, estava limpo o pulmão dele, primeira semana. Com 8 dias depois, 8 dias não, com 10 dias depois, ele não estava sentindo nada. Mas eu tinha um aparelhinho de oxímetro, eu media a saturação dele, estava 93. Eu falei, tá errado isso. A minha prima já vinha marcado a tomografia na Arena Pantanal. Chegou lá, meu pai fez, o pulmão dele estava mais de 50% comprometido. Ele não tinha febre, ele não tinha falta de ar, ele não tinha nada. O médico falou, entra aqui. Seu pai está sendo transferido para o hospital agora, eu vou internar seu pai. O caso do seu pai é gravíssimo, porque ele está com mais de 50% do pulmão comprometido e meu pai não tinha nada. A minha mãe estava com 30% e estava tendo falta de ar. Minha mãe com 30% já estava sendo entubada. Por quê? Porque não é só o pulmão, envolve o quadro clínico também. Por isso que é bom você ficar em cima. Um raio-x do seu pulmão, uma tomografia e o hemograma.
fazer todos e você vai acompanhando. Normalmente os primeiros exames dão ótimos. Eu tenho aconselhado todo mundo que me liga da minha igreja, meus amigos, faça um hemograma e acompanhe seu hemograma. Dali 7 dias, repete novamente. Porque aí você vai ter realmente uma comparação e evolução dessa doença na sua vida. Por exemplo, o meu pai com 8, na primeira semana estava limpo, com 10 dias o pulmão estava 50%, ele não apresentava nenhuma febre. E nenhuma falta de ar. Por isso nós não podemos ficar esperando, nós devemos ter o acompanhamento médico. Minha mãe, com 30%, ela já estava no oxigênio, estava tendo falta de ar. Minha mãe era cardíaca, minha mãe tinha pressão alta, tinham vários quadros que influenciavam também, deixar a saúde dela mais sensível. Então, por isso que eu falo para você, você foi detectado Covid na sua saúde, em você refaz esse exame. E no exame é muito bom você ficar atento a duas coisas. Gente, minha mãe ficou internada uma semana, eu ia todos os dias naquele hospital, eu conversava com médicos e enfermeiros. Meu pai, eu dormia com meu pai no hospital, eu conversei com todos os médicos. E eu vejo muito assim hoje. Eu tenho um amigo que é particular, eu tenho um médico que auxilia, eu tenho um médico fisioterapeuta, mas que não está na área, que não está na frente de Covid, porque essa doença é muito nova, não tem algo específico. O que conta é as pessoas que estão ali no dia a dia atendendo. Essas pessoas estão ali, elas estão lidando com aquilo ali. Às vezes vai consultar, sei lá, com um pediatra que não atende, vai consultar com um ginecologista aposentado, vai consultar com um cardiologista, não menosprezando, desprezando o que eles sabem. Não é isso. Mas quem está na frente, porque essa doença evolui demais. E em cada paciente, ela tem se manifestar de uma forma. Então, normalmente, o que você deve fazer? Pede lá o hemograma. Não custa você fazer o hemograma. Por exemplo, meu pai, nos 13 dias que ele ficou internado, ele não tinha febre, ele não tinha nada. Mas por que eles não podiam dar alta? Porque o PCR dele estava alterado. Então, o normal era inferior a 6. Meu pai foi subindo para 110, 100, 110, 180, chegou a 215. Eles falavam que era normal para o quadro do meu pai, mas não é normal. O normal é inferior a 6. Se está acima de 6, é que alguma coisa está errado. Lógico que 10, 15... por aí é normal do paciente com quadro Covid, mas a infecção, o processo de infecção, a inflamação estava muito alto. Então, eles não poderiam dar alta para o meu pai enquanto não baixasse o PCR do meu pai. E nessa semana eu estava muito sem força para orar, porque eu tinha perdido minha mãe. Eu só falei assim, Deus, eu estou sem força para orar pelo meu pai. Eu só não posso perder meu pai. Cuida meu pai, salva meu pai. Eu não aguento mais, não vou aguentar tanta dor. E no período que eu estava orando, Deus usou um médico que mudou a medicação dele. Ele usou uma composição de antibiótico e aplicou lá um remédio chamado colchicina. Em 3 dias meu pai deu alta. É um remédio usado para gota. E esse remédio tem sido estudado muito, né? Depois você pesquisa no Google, tem muitos médicos, muitos hospitais têm usado ele para tratar o Covid. Em 3 dias meu pai deu alta. E eu vejo aqui também, por exemplo, assim, a importância da medicação, de perguntar o que os médicos normalmente dão no kit. É um antibiótico, o mais usado é a azitromicina, associado a um anti-inflamatório, que é o prednisolona ou dexametasona, e aí vai estar uma ivermectina, vitamina D, zinco, é esse complexo, né? Só o antibiótico não vai fazer efeito e só o anti-inflamatório não vai fazer efeito, porque o Covid, ele provoca uma infecção no pulmão e uma inflamação no seu corpo. O efeito cascata, uma cascata inflamatória. Por isso que tem que agir o conjunto, esse combo, né? Esse efeito, esse ciclo, esse combo do antibiótico com o anti-inflamatório e mais os remédios de vitamina para aumentar a sua imunidade. Então, se você foi diagnosticado com Covid, Tati, eu fui, já tô com 3 dias de sintoma. Meu hemograma tá ótimo, glória a Deus. Minha tomografia, meu raio-x do pulmão. Semana que vem, de 8 a 10 dias, repete teus exames. Realmente repete teus exames, porque eu percebi, eu estudei muito que, e todos os médicos falam, que do 8º dia em diante ao 11º são os dias fatais. Então, assim, até o 8º dia você passa bem, a primeira semana. Do 8º dia ao 11º dia, ao 12º, o Covid, dali que vai determinar, vai ser o parâmetro se você vai evoluir ou você vai sarar, se você vai caminhar para uma enfermidade mais grave ou se você vai caminhar para a sua cura. Então, é muito importante, né? Se do 8º dia, 9º dia, 10º dia, você não teve mais febre, não tá tendo falta de ar, então os sintomas desapareceram, a tendência é você
já tá indo para a segunda fase, ó, tranquilo, passou. Mas se no 8º dia você tá com febre, tá com falta de ar, tá? Procure o médico, eles vão mudar o antibiótico, faça a tomografia novamente, porque o raio-x do pulmão, ele dá um efeito. Mas a tomografia dá exatamente, lá eles vão falar, tá tantos por cento comprometido, 20 a 25, tá 50 a 80% comprometido, e você vai ter um parâmetro do seu pulmão. Por exemplo, meu pai em 10 dias, em 10 dias não, porque foi menos, 10 dias foi o diagnóstico do Covid, ele fez uma semana de tomografia, uma semana depois estava completamente, 50% contaminado o pulmão dele, 50% comprometido o pulmão dele. Então é esse meu conselho, repete o hemograma, cuida o PCR, cuida o leucócito também, que são os exames que vai ver o nível de infecção, de inflamação do seu corpo. Outra coisa também muito importante, que eu tenho visto as pessoas ver a questão do anticoagulante. Meu irmão com 25% do pulmão, meu irmão tem 40 e poucos anos, ele estava com o pulmão com 25%, teve que tomar anticoagulante, aplicava uma injeção na barriga. Há um exame, a rede pública eu acho que não faz, hospitais particulares que vai ver a questão dos trombos no seu corpo, para ver se é necessário tomar algum anticoagulante também ou não. Então era isso que eu queria passar para você, porque eu tenho visto muitas pessoas falar assim, eu tive algumas amigas que falam assim, eu tô mal congestionada, nariz correndo, é só uma gripe. Eu falei, fulana, não é só uma gripe. Não estou querendo desesperar, mas nós temos que reconhecer como povo de Deus, como cristão, nós temos que reconhecer que nós estamos no meio de uma pandemia e qualquer sintoma parecido, o meu papel como filho de Deus, filha de Deus, é procurar ajuda, é procurar um diagnóstico, porque aí eu já faço os exames e fico livre. Bom, deu negativo, né? Tô livre, eu sei que não tô passando para ninguém, sei que eu não tô sendo um agente de perigo para ninguém. Se for preciso repetir o exame, repete o exame. E que você procure um posto, procure um hospital, que você se cuide, que você cuide de você, cuide da sua família. E se você for diagnosticado com Covid, faz esses exames, fique em cima do médico. Liga para o médico, liga no hospital, pede para fazer tomografia, pede que você quer o raio-x do pulmão, pede o hemograma que você quer saber como está o seu PCR, para você saber como que está evoluindo. A minha tia também passou muito mal. Ela foi na primeira semana, do 8º dia, ela teve uma decaída que ela quase morreu. Um detalhe muito importante, né? Os médicos falam da hipófise silenciosa. É muito importante você medir a saturação. A saturação do adulto normal é acima de 95. Um adulto com a saúde estável é acima de 95. 92, 93, 94 é baixo, já é quadro de risco. O meu esposo fala que tem que internar. Alguns médicos falam que é normal saturação em 91, 92 de um paciente de Covid. Por exemplo, meu pai não estava sentindo nada, mas a saturação dele chegou a 91. É um perigo. Da minha mãe chegou a 88. 88 a pessoa está em estado bem crítico. Como que você sabe? Quando você for no posto ou for no hospital, eles colocam um aparelhinho no seu dedo e eles vão medir a saturação. Então você pergunta, quanto é a minha saturação? Ela mede o nível de oxigênio no sangue. Tem nas farmácias para vender também. Tá bem caro agora, né? Porque o preço subiu. Mas tem na farmácia para vender. Então, você que conhece algum paciente idoso, pai, mãe, que fica difícil ficar levando, né? Compra esse aparelhinho, põe no dedo lá, ó. Aí você fica acompanhando a saturação dele. 91, 92, 93, 95, 98, 99 é normal. Abaixo de 95, tipo, minha mãe chegou 91, 92, é perigo. Você precisa procurar ajuda, você precisa procurar um médico. Não espere, eu tô com falta de ar, não consegui dormir 2, 3 dias, principalmente os idosos, principalmente quem teve algum problema cardíaco, de pressão alta, não espere. Vá no posto, fique lá 4, 5 horas, espere ser atendido. Peça os exames, você que tem plano particular, peça a tomografia e repita esses exames novamente, porque nós temos visto que do 8º dia em diante, né, é o quadro ali que ele vai mudar, ou ele vai subir ou ele vai descer. E se você do 8º dia não teve mais sintoma, febre, passou, glória a Deus, provavelmente você está na fase final. Mas se você teve febre, está com falta de ar, peça, vá até o médico, reforce o tratamento, fique atento. Então era isso que eu queria passar para vocês, a minha experiência de Covid.
né, para poder ajudar algumas pessoas em relação a isso, a saber, sabe? Ler, porque a gente fica muito aquém dos médicos ali. Ah, o médico tá tudo bem, não tá tudo bem. Para mim, o hemograma tudo bem, tá dentro da normalidade, tem lá o valor de referência. Tá fora daquilo, nós temos que ficar acompanhando sim. Né? Se a gente fica com medo de ficar perguntando para os médicos da cara feia, não tem medo de cara feia. Eu ficava lá com meu pai, o que você está aplicando aí? O que é isso? Para que é esse remédio? Para que funciona isso? Né? Para a gente ter um controle. Ah, tá tudo bem, de repente a pessoa morre. Então nós devemos sim estar acompanhando. Para quem está internado em rede pública, os hospitais eles disponibilizam assistente social, psicólogo para nos atender os parentes, né, dos pacientes que estão internados. Então nós temos o nosso direito, nós temos que buscar. E nós que estamos aqui, nós devemos ajudar uns aos outros. Quando eu passei por tudo isso, Deus falou, você vai ajudar uns aos outros, você vai ajudar as pessoas a passarem por isso, a tirar suas dúvidas, né? Eu não sou médico, eu tô aqui falando da minha experiência, como eu procedi. Vocês podem proceder diferente. Eu ficava em cima, eu ligava, eu perguntava, eu queria saber, eu pesquisava. Aqui em casa, para todo mundo conhece, tá com algum sintoma, vai pro médico, corre, não fica no diz que alguém me falou, porque fulano me falou, porque a Tati me falou, porque um amigo meu me falou. Não, vai consultar, tira dúvida, faz o seu exame, cuida da sua saúde, cuida das pessoas que estão em sua volta. Não espere piorar. Não espere o seu pulmão estar comprometido. Não espere essa inflamação tá maior no seu corpo. Quanto antes ser medicado, melhor. E eu queria declarar para você, sobre você, uma boa saúde. E a Bíblia fala, até eu anotei aqui em Levíticos 13:41, a praga da época, ela lepra, né? Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando, impuro, impuro. Por que eu quis ler isso aqui? Porque se eu estou com qualquer sintoma, gripe, dor de cabeça, febre, mal-estar, e eu ainda não sei se é Covid, eu tenho que ficar de quarentena. Eu tenho que me isolar. O problema é que nós estamos vivendo essa pandemia porque nós somos mal educados, nossa cultura não respeita. E o que eu vi de pessoas gripadas andando. O dia que o meu esposo teve dor de cabeça e teve a febre, ele chegou do serviço, ele já se trancou e não saiu mais de casa. É bom senso, é amor ao próximo. Se eu amo o meu próximo, é o primeiro sintoma. Como que eu tô com gripe, né? Escorrendo, vou ficar andando. Eu não sei, então, pelo menos vou ficar 7 dias guardado. Eu não vou morrer de ficar 7 dias de quarentena. A Bíblia fala, por que tampar a boca? Falar que tá impuro. Ei, eu estou doente, eu não posso chegar perto de você, então não chega perto de mim. Então, se você tá com qualquer sintoma, não fique, eu acho que é, você não é médico, eu acho que é gripe, eu acho que é isso, não. Nós temos aí os postos, os hospitais para isso. Às vezes você fica esperando e você pode comprometer a sua saúde, da sua família, de pessoas que você ama em sua volta. Então é isso que eu queria deixar. O Covid nos assusta, mas o Covid tem cura e eu quero falar para você que independente do resultado, porque eu tenho presenciado, pessoas estão bem, estão com sintomas, olha que lê lá, detectado, a pessoa surta. Esse vírus é vencido primeiro na mente. O medo vem, o pânico vem, o medo de morrer, um desespero, uma dor, uma fraqueza. É horrível, é um transtorno. Mas se você renovar sua mente com a palavra, pensar nas coisas do alto, você vai ver, você começa a mudar a realidade dentro de você. Então esse vírus, como qualquer coisa na vida, vence primeiro na mente. Né? Veio um medo da morte, isso é fato, eu tinha muito medo. Senhor, mas eu lanço sobre ti os meus medos, a minha ansiedade, eu lanço sobre ti porque eu sei que o Senhor está comigo. Tudo tem um propósito, então é por isso que eu estou aqui para falar. Não se atemorize as más notícias, não se atemorize o diagnóstico, apenas cuide da sua saúde, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Deus fica com o impossível, o possível é com você. Qual que é o possível? Cuidar da sua saúde, se alimentar, ir no hospital, tomar medicação, não ficar esperando, essa é a sua parte. E o impossível Deus fará. Que Deus te abençoe, que você use a sua fé em Deus com ação, a fé e ação. Eu creio que Deus vai me cuidar. Esses dias uma pessoa falou, várias. Eu creio no poder, o poder de Deus é maior do que tudo isso, eu creio. O poder de Deus é maior do que tudo isso, mas o poder de Deus e a palavra me ensina
que Deus muitas vezes não vai nos livrar do fogo. Ele vai nos livrar no fogo. Ele não vai nos livrar de nós nos afogarmos. Ele vai nos livrar na hora que eu estou na água. Então, Deus pode evitar? Pode nos proteger, nos guardar para que a gente não seja contaminado? Pode. Mas Deus também nos livra durante a enfermidade. Então, o poder de Deus é maior do que tudo isso, mas eu não posso negar uma realidade que nós estamos vivendo. E de buscar ajuda e buscar auxílio médico. Porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho cuidado do meu corpo, eu tenho algo para fazer nesta terra, e eu tenho que cuidar com amor ao próximo, cuidar das pessoas que estão em minha volta. Fé versus Covid, Covid versus fé. A fé vence, a fé já venceu. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E se você está com Covid, receba a sua cura no nome de Jesus. Amém.